o saber em Foucault é mais do que um mero conhecimento. O conceito de saber em Foucault trata de um conjunto ordenado de enunciados e de funções de enunciação que vão regularizar o que pode e o que não pode ser dito. A primeiro momento é interessante entender que o Foucault não vai conceber um conhecimento como algo natural, como algo dado, como se o ser humano naturalmente buscasse a verdade das coisas, o seu conhecimento, como se tivesse uma verdade para ser buscada pelos sujeitos ao longo da história e etc, etc. Para o Foucault, nem mesmo esse sujeito que busca a verdade é algo dado. Esse tipo de sujeito foi construído num dado momento histórico, ele vai dizer. E, portanto, o conhecimento ele precisa ser entendido sempre na sua função nas relações de poder. O conhecimento, no fim das contas, ele serve como uma arma de dominação. É interessante você dizer como se conhece as coisas e o que é o conhecimento, na medida em que, ao dizer isso, você consegue ter dominação sobre as maneiras de se chegar até a verdade. Mas como é concebido o conhecimento para o Foucault? O que é relativo ao conhecimento nas filosofias modernas que cabe na interpretação Foucaultiana? Isso, ele vai dizer, é o conceito de saber. O conceito de saber, ele acontece numa troca entre uma pesquisa que tem como eixo, a pesquisa tradicional, que tem como eixo a consciência, o conhecimento e a ciência, para uma pesquisa que tem como eixo as práticas discursivas, o saber e, por fim, a ciência. A ciência, nesse segundo eixo de pesquisa, ela é um conjunto ordenado de enunciados, um conjunto ordenado, portanto, de práticas discursivas e de elementos que você pode utilizar, porque ele é coerente com os outros. Mesmo em luta, ele é coerente com os outros, porque a própria luta concebe o seu inimigo, né? Então, portanto, precisa haver uma certa coerência para que haja alguma disputa. Dessa forma, a ciência vai ser, assim, uma esfera que tem a sua própria lógica, a sua própria coerência, que se relaciona com as outras, mas que tem uma coerência própria e que a sua verdade está na sua imposição, na sua dominação. Assim como qualquer outra forma de se descobrir a verdade em qualquer momento histórico. É sempre a partir da dominação que ela se impõe como tal. Mas o que é exatamente o saber em Foucault? Como que ele se transforma naquilo que ele é? Ou seja, como que o saber psiquiátrico, por exemplo, se transformou no que é hoje? Eu não vou dizer exatamente a história da loucura para poder explicar a constituição do saber psiquiátrico, mas sim a maneira mais genérica de como um saber se transforma no que é. E é interessante entender que, como Foucault não concebe a história como um progresso infinito, uma linha reta, com alguma linearidade, então o saber vai ser sempre um fruto de um conjunto desordenado que acaba se ordenando num dado momento histórico, devido a práticas não discursivas e discursivas, devido às diferentes esferas da sociedade que se relacionam, e a sua constituição vai se dar na medida em que um certo ponto de dominação da sociedade está em luta, está em guerra, né? Existe uma luta para se compreender, para se impor uma maneira de se ver as coisas como elas devem ser vistas, de se entender as coisas como elas devem ser entendidas. E aí, por exemplo, dentro desse cenário, se entende que num dado momento histórico era muito importante que você conseguisse fazer um corte entre aqueles que tinham a razão e aqueles que não tinham a razão enquanto, né, aquilo que dá base para a sanidade mental, e aqueles que não tinham a razão, aqueles que não conseguiam expressar essa razão no seu cotidiano, né, aqueles que eram alienados, precisavam, depois de um dado momento, ser internados muito mais para a separação deles do resto da sociedade do que para um estudo científico de doenças mentais. Essa é uma das teses do Foucault. E, inclusive, a separação deles se dá também num corte econômico. É a separação dos improdutivos, que só geram gastos, versus dos produtivos. Esses improdutivos que só geram gastos, eles normalmente eram cuidados pelas famílias, eles ficavam então ao relento e eles geravam gastos públicos ou gastos para as próprias famílias. Então, uma maneira de até de mesmo diminuir um pouco esse tipo de gasto e separar os improdutivos dos produtivos era também interná-los
dentro dos hospícios, dentro dos manicômios. O louco, portanto, ele é um improdutivo e alguém que não tem razão. Mas essa tese do improdutivo, ela também é suportada pelo fato de que não só loucos eram colocados no hospício, mas também ditos vagabundos eram também colocados dentro dos hospitais psiquiátricos. Pessoas que tinham algum desvio moral também eram inseridas nos hospícios. Não necessariamente eram loucos, mas o que importa é entender que, num dado momento histórico, foi necessário fazer um corte, e para esse corte ser feito, foi necessário também organizar um saber, que foi o saber psiquiátrico, e junto com ele fundar um discurso, que é o discurso psiquiátrico do século XIX e XX. O saber, então, entendido como uma esfera onde os enunciados estão ali em conjunto, mais ou menos ordenado, precisa ser visto como algo que comporta posições. Essas posições são os sujeitos, que são vazios, e que indiferentes indivíduos os ocupam. Essas posições se relacionam com outras posições, né? Ou seja, esses sujeitos se relacionam com outros sujeitos, e ao mesmo tempo em que eles se relacionam com outros sujeitos, eles também são pré-determinados sobre quais tipos de relações eles podem ter. Aquilo que é pensável para se ter entre dois sujeitos diferentes, por exemplo, é determinado através do saber. Segundo Foucault, claro. Então, eu posso exemplificar com duas posições de sujeito diferentes dentro do saber psiquiátrico. Uma delas é o internado e a outra é o médico. Existe entre eles uma relação de poder muito clara, existe entre eles uma relação de dominação, né? Existe entre eles também possibilidades do que se pode fazer, né? Ao internado resta a obediência ou a rebelião, que vai forçar ao médico utilizar das práticas que lhe são possíveis, que vai desde a terapia até a punição. Ele, por sua vez, que é o detentor do saber, vai conseguir utilizar desse saber para disciplinar o louco. É interessante também entender que não tem como haver uma prática discursiva sem um saber, e ao mesmo tempo não tem como um saber se estabelecer sem uma prática discursiva. Então essas duas coisas vão nascendo juntas, elas vão se constituindo. Os saberes e as práticas discursivas vão se formando em conjunto sempre. O saber, então, ele é um conjunto ordenado de enunciados, que podem ou não, num dado momento, a partir de sua coerência, a partir de acontecimentos muitas vezes não discursivos, se transformar em um discurso, em uma ciência, por exemplo. O saber, comparado aos discursos, ele é muito menos estrito, né? Muito menos, talvez, coerente, talvez muito mais propício a lutas, muito mais propício a equívocos. E em comparação ao discurso também, ele talvez seja muito menos passível de mobilização social e política. Né? Um saber, ele é como se fosse um leque aberto de opções que precisam ser trabalhadas para no final se transformar num discurso, por exemplo, que precisam ser filtradas, identificadas, enfim. O saber, ele é um conjunto muito mais extenso e um pouco menos coerente que os discursos, de enunciados, de elementos discursivos que podem ou não ser utilizados num dado momento. E ele sempre vai predeterminar aquilo que os sujeitos que são sujeitos desse saber podem ou não fazer. E, de certa forma, podem ou não conceber a respeito do que se pode fazer. Muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado e curtam o canal.